Olá, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre, em cada vídeo eu gosto de me apresentar, se é que você não me conhece. O meu nome é Jaime Viana. Eu volto sempre a dizer, eu sou mais um entre os milhares a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? Esses dias atrás eu meditando e eu pensando e eu fazendo uma retrospectiva sobre vários dos meus irmãos em Cristo, irmãos que no início dessa jornada, há 30 e poucos anos atrás, eram irmãos de oração junto comigo, eram irmãos de jejum, eram irmãos de estudos da palavra. E no decorrer dessa caminhada acabaram, não sei se ficando para trás, mas acabaram se desligando da comunhão conosco. E tudo isso porque nós começamos a ir um pouco mais a fundo na Bíblia e começamos a questionar muitas coisas diante de denominações ao qual nós estávamos ligados na época. Denominações que muitas vezes implicavam em que você tinha que andar de maneira tal que, se possível fora, glorificasse mais a denominação do que o próprio Senhor, a qual a denominação exaltava. E no decorrer dessa jornada, muitos dos irmãos acabaram se afastando de nós, acabaram nos considerando como pessoas indesejáveis, como objetos estranhos diante do corpo, que diziam eles, e outros ainda dizem, que fazem parte da amada e idolatrada igreja. E com tristeza eu ficava pensando nisso, até que, no pensar e se eu penso logo eu existo, eu comecei a analisar à luz da Bíblia e vi que homens de Deus, não sendo presunçoso eu para dizer que me equiparo a algum desses homens, mas como exemplo, eu me lembro de um homem que na época foi insultado por muitos dos doutores da lei na época. E quando eu falo doutores é porque eu sou leigo na palavra. Eu sou leigo, eu sou uma pessoa que de maneira raquítica tenho aprendido os ensinamentos e o caminho da palavra de Deus. E por aprender e por pensar e por questionar muitas coisas, porque quando nós colocávamos diante do plumo de Deus, que é a palavra de Deus, essas pessoas estavam totalmente fora. Eu participei de igreja em que as pessoas só deixavam você participar da ceia se você desse o dízimo, se você estivesse lá na lista dos dizimistas. Eu participei de igrejas em que era muito mais importante a vestimenta do que o seu testemunho diante de Deus. Eu não estou aqui para apontar e para acusar os erros dessas igrejas, mas eu estou aqui para dizer que nós, eu, você, como povo de Deus, estamos muito abaixo daquilo que Deus esperava de mim e de você. Quando Jesus, em João 8, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele queria dizer que precisávamos realmente nos aprofundarmos na palavra. Um povo que se diz povo de Deus não pode viver enganado atrás de correntes, atrás de sofismas, atrás de engodo para tentar segurar o povo. Um povo que se diz povo de Deus, ele deve ter que fazer se cumprir nele o que está escrito na palavra de Deus. A justiça desse povo, como está lá no capítulo 5, versículo 20 de Mateus, tem que exceder a justiça dos religiosos. Entenda que seguir a Jesus Cristo não é seguir uma religião. Eu sempre digo aqui que religião ela trata de mudanças externas. Você andava de um jeito e você começa a andar de outro. Religião trata de comportamento externo. Cristianismo é relacionamento com Deus.
é a prova viva de que Deus estava em Jesus Cristo reconciliando consigo o mundo, como nos diz a palavra em Coríntios. Então vamos parar de seguir teorias, de seguir dogmas, e vamos começar a confrontar isso diante da Bíblia, porque no final da história, se você seguir para o lugar errado, se você for beber na fonte errada, você vai pagar com a sua alma. Não estou aqui criando teorias ou tentando dizer a você que você não deve obedecer àqueles que estão na frente, no comando, naquilo que se chama denominação. Mas você tem que andar em concordância e cada vez mais procurar analisar com aquilo que a Bíblia diz. Se você pegar o capítulo 17 de Atos, você vai ver que quando Paulo chegou, se não me falha a memória, na cidade de Bereia, ele começou a pregar o Evangelho. As pessoas que estavam ouvindo aquilo, e naquela época não tinha nada do Novo Testamento, mas só o Velho Testamento, que dava a confirmação de que o Messias, o desejado de todas as nações, o Senhor Jesus Cristo, era esse o escolhido. As pessoas analisavam, as pessoas iam verificar nas Escrituras. Hoje, nós somos ensinados a permanecermos no erro. Desde a questão do nascimento de Jesus, desde a questão da data do nascimento, desde a questão da cor de Jesus, desde a questão de quem era Jesus, como era Jesus. Mas isso aí são detalhes. Eu sei que são detalhes, mas engodo é engodo. E a má conversação e uma coisa pequena pode se transformar depois num problema imensurável. Entendeu? Então, é necessário nós nos aprofundarmos na palavra, fazer se cumprir em nós o que diz Ezequiel 47, entrarmos no rio da água da vida, nadarmos até o ponto de não conseguirmos mais, e quando não conseguirmos mais, de tanto de água, de tanto de poder, de tanto de vida, Deus vai nos segurar e vamos poder atravessar esse rio. É época de despertarmos do nosso sono, de sermos verdadeiros conhecedores. Eu já soube caso de satanistas pregando dentro de igreja evangélica e depois virava para o lado e dizia para o pessoal: isso aí é um povo idiota, não conhece nada da Bíblia. Tomara Deus que não estejamos nos encaixando nesse plano, porque ao menos nós sabemos que Jesus é o Senhor. E se Ele é o Senhor, temos que dar a glória devida ao seu nome, temos que conhecê-lo e prosseguir, como disse Osés, e prosseguir em conhecer ao Senhor. Vamos parar de brincar de ser cristãos e tomarmos sobre nós a nossa capa. Não uma capa maldita como aquele cego de Jericó largou a capa, mas a capa como os servos de Deus. Temos aquela capa, temos aquele logotipo escrito na nossa testa: santidade ao Senhor, que a nossa mente esteja diante do altar. Que o nosso altar, que a nossa mente esteja um lado a lado com o outro, para que possamos realmente glorificar o Senhor. Quanto aos meus irmãos, eu só tenho a dizer a eles que o Senhor ilumine a cada uma das suas mentes, para que você não fique vivendo como hipócrita, correndo atrás de bênção, correndo atrás de corrente, porque corrente é feita para prender e nunca foi feita para libertar ninguém. Pelo contrário, quando Jesus veio, Ele quebrou as correntes dos dogmas. Quando Jesus veio, Ele foi contra tudo aquilo que se pregava, tudo aquilo que os fariseus pregavam, tudo aquilo que os doutores da lei pregavam, porque pregavam, mas não cumpriam em nada disso, como diz Mateus 23. Analisa Mateus 23 e você vai ver a luz da Bíblia. É necessário voltarmos ao conhecimento da palavra. Só assim vai se cumprir o que está escrito na palavra de Deus, que Deus está preparando para si um povo seu, zeloso e de boas obras, como disse o apóstolo Pedro. Que o Senhor em Jesus Cristo te ilumine mais e mais, que o Espírito de sabedoria e verdade desperte você desse sono espiritual, em nome de Jesus Cristo. Para que venhamos não viver mais como diz a palavra em 2 Coríntios 4,4. O Deus desse século tem cegado o entendimento, porque nós vemos pastores presunçosos, nós vemos pastores verdadeiros comerciantes,
mais interessado no fator financeiro do que nas almas que Deus colocou nas suas mãos. Mas para isso vai se cumprir o que diz Jeremias: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Que nós deixemos de lado todas as indiferenças e vamos nos conciliar à luz da Bíblia, porque não poderão andar dois juntos se ambos não estiverem de acordo. Não vai haver dois céus, não vai haver um céu para cada um que pensa de um jeito, mas há um céu, e este céu foi preparado desde a fundação do mundo, para que todo aquele que nele crê, no Senhor Jesus Cristo, como o próprio Jesus disse no capítulo 7 do Evangelho de João, segundo as Escrituras, e não como nós acreditamos que deve ser, que o Senhor te ilumine mais e mais, fica na paz, que o resto a gente corre atrás. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua atenção.